Vamos apoiar a nossa irmã com uma salva de palmas para destinar a Deus. Amém. Sim, irmã, apresenta-se à igreja e diga-nos qual é o teu testemunho que tens para dar para a igreja e para a exaltação do nome de Jesus Cristo. Glória à igreja. Chamo-me irmã Vana e vim testemunhar por Deus na minha vida. No culto de sexta-feira, com muita intercessão, estávamos a orar. E o Pai nos disse que irá haver um assalto na nossa casa. Oramos, quebramos. Nas 4h50 e tal, os mesmos gatos voltaram em minha casa, mas não conseguiram entrar. Só começaram a tirar pedra no teto, curtiram as lâmpadas. Às 5h09, eles foram embora. Uma salva de palmas para Jesus. Aleluia. Amós capítulo 3, versículo 7. Certamente o Senhor Deus nos mostra alguma coisa, ou seja, nos revela alguma coisa, sem antes poder revelar, ou seja, não faz alguma coisa, sem antes poder revelar aos seus servos, aos seus profetas. Então, revelou ao nosso Pai na fé o assalto que estava para se manifestar na casa da nossa irmã, ou acontecer na casa da nossa irmã, e oramos a igreja toda numa sexta-feira e quebramos esse espírito de assalto e Deus agiu na sua forma. E esse mesmo assalto foi destruído, foi quebrado e não houve assalto em nome de Cristo. Jesus. Aleluia. Uma salva de palmas para Jesus. Amém. Qual é o conselho que tens para dar à nossa irmã? Para as pessoas que duvidam da profecia, duvidam do que o homem de Deus tem falado para eles. O meu conselho que eu deixo aqui: acreditem sempre nas palavras que nosso Pai feliz. Não duvido. Amém. Uma salva de palmas para Jesus. Vamos terminar. Vamos acolher a nossa irmã Eva, em nome de Cristo Jesus, para glorificar a Deus. Irmã, apresenta-se a Deus com a povo para a exaltação do nome de Jesus Cristo. Mano a igreja, eu sou a irmã Eva, para muitos pregadora, não é? Eu vim aqui testemunhar a Deus o que Ele fez na minha vida. Foi numa sexta-feira, dia 5 desse mês, eu saí do serviço, estava sentindo uma dor aqui assim, na cintura. Estava sentindo muita dor e aquela dor foi me dando febre. Eu cheguei em casa, dormi, tomei um Anaflan como é de costume. Sempre que eu tenho sentido dor, tomo sempre um comprimido. Tomei o Anaflan, no dia seguinte levantei, mas eu levantei novamente com a mesma dor na cintura. Eu disse, não pode, eu tomei o Anaflan, já tenho tomado desde a semana passada, mas a dor tem passado hoje, sábado. Tenho muitas coisas por fazer, temos encomenda, não tenho como faltar. Levantei, tomei banho para ir trabalhar, mas comecei a sentir tontura, falei melhor eu não insistir. Acabei por dormir. Dormi na noite de sábado para domingo, não estava mesmo a me sentir bem. Eu sentia que arrancava a minha alma. Pode parecer até tipo invenção, porque eu já sofri esses ataques. Eu sentia que arrancava a minha alma. Eu já fiquei doente inúmeras vezes. Nunca pensei que poderia morrer, mas naquela mesma noite eu pensei que poderia morrer. Eu comecei a falar, Deus, por favor, não me abandona, não me deixa nessa peleja, não me abandona, Pai. Lembra de mim, de tudo quanto eu tenho feito, tudo quanto eu fiz. Eu orava, pedia, mas a dor se intensificava ainda mais. Na manhã de domingo, tinha que vir à igreja, a dor só piorou, mas piorou mesmo, que eu ficava com medo de ficar sozinha. No dia seguinte, na segunda-feira, à noite, tomei a decisão de ir até a casa do Pai para contar o que eu estava a sentir. As duas coisas que eu estava a sentir, mas antes de eu ir para a casa do Pai, chamei a irmã Unice que orasse para mim, porque eu não conseguia sentir. Eu estava sentindo dor aqui assim, na cintura. Mas depois da oração que a irmã Unice fez, a dor saiu da cintura,
se espalhou para a barriga toda. Eu sentia que a minha barriga estava cheia de ferida, mas cheia de ferida mesmo. Eu não conseguia nem sequer andar. Eu andava como se tivessem a me empurrar. Eu fazia muito esforço para me manter em pé e conseguir andar, para não dar na vista que eu estava mesmo mal. Quando eu fui à casa do pai, expliquei o que eu estava a sentir. O pai não disse muita coisa, disse isso é o espírito da morte. Mas no meu próprio íntimo eu disse, eu não comentei ao pai o medo que eu estava a sentir. Como é que ele logo descobriu que era o espírito da morte? O pai já me orou N vezes, nunca orou o espírito da morte. Como é que ele hoje está a orar, está a falar que é espírito da morte? Ele começou a orar, começou a orar. Disse que aquela luta já tinha terminado. Eu fui para casa dormir. Naquela mesma noite em que o pai me orou, o que eu estava a sentir era pouco. Aquilo se intensificou ainda mais. Comecei a sentir ainda mais, mais dor ainda. Eu sentia mais tontura, eu sentia o cadeirão a girar, porque deixei de dormir na cama. Comecei a sentir o cadeirão a girar. Parecia que a parede estava a cair. Senti que a parede da nossa sala estava a se abrir. Eu via um portal a se abrir. E eu falei, pronto, estou cansada, já não vou lutar mais. Se for para ir, Deus, eu vou. Mas antes de ir, pai, me deixa pelo menos conversar com a minha filha. Eu acordei, todo mundo estava dormindo. Eu acordei a Jusênia para falar com ela. Mas ela também estava me falando, não, mamãe, estou com muito sono, me deixa dormir. Eu disse, tá bom, Jussi, dorme. Amanhã vamos conversar com mais calma. Por mais incrível que pareça, eu fui fazer a minha última oração. Eu falei tudo o que eu queria falar naquela oração, porque eu sentia, eu via portais a se abrir. Mas no dia seguinte eu consegui acordar e, para minha alegria, o pai me visitou sem eu lhe falar nada, porque o pai já tinha me dito que tudo aquilo acabou. Mas como o nosso Deus é Deus da comunicação, comunicou ao pai que havia necessidade dele orar para mim naquele dia. Desde aquela terça-feira que o pai me orou até hoje, a dor que eu sentia na barriga foi embora, a tontura que tentava me consumir foi embora, as dores de cabeças frequentes foram embora e o espírito da morte foi devorado. Uma salva de palmas. Aleluia. Você já chorou? Chorei nada, que até lá na porta. Aleluia. Aleluia. Amém. O que é que Deus não pode fazer na vida dos seus filhos? Aleluia. Glorifica a Deus. Amém. Os filhos da nossa irmã, houve batalha, houve combate, mas ela venceu em nome de Cristo. Jesus. Em nome de Cristo. Jesus. Porque a palavra do Senhor diz que aqueles que confiam no Senhor não serão confundidos. Então todos vamos tentar confundir os filhos de Deus, serão confundidos. A força de Deus confundir a nossa irmã. Aleluia. Amém. Mas Deus mostrou que ninguém pode confundir meus filhos. E hoje agora se manifestou na vida da nossa irmã, por intermédio da oração e naquilo que ela acreditou em Deus. Uma salva de palmas para Jesus. Quando eu comecei a nossa irmã que vem para cá, para quem está nos assistindo aí nas redes sociais, também está com a mesma situação, mesmo problema. E talvez o nosso testemunho. Então, qual é o conselho que tens para dar para essa pessoa, para ver se com esse testemunho ela pode crer e acreditar e também receber a sua cura em nome de Jesus? Amém. O conselho que eu deixo à igreja, não só a igreja, nem para quem está me ouvindo, para quem está me vendo, é persistência. Além de persistir, nós temos que aprender a confiar. E quando nós realmente confiamos, ainda que a nossa esperança morra fisicamente, a nossa esperança espiritual se renasce para poder batalhar, para poder pelejar. E tem uma coisa que eu tenho dito sempre, esse mundo é mais espiritual do que físico. Não vamos fingir, não vamos pensar que o mundo espiritual não existe, não vamos pensar que as lutas não vêm. É que o Pai tem dito sempre, por mais que nós oremos, por mais que nós ajudemos as pessoas a se recuperar de uma situação, isso não nos exclui de passarmos por dificuldade, isso não nos tira a sensação de não sentirmos alguma dor. Mas quando nós sentirmos alguma dor, temos que lembrar que também Jesus sentiu dor, mas ele ainda assim continua a acreditar em Deus. Então, o meu conselho é que nós continuemos a acreditar em Deus.